tá, pessoal? Estamos aqui mais uma vez no meu canal e hoje a gente vai para uma aulinha de tipos de migração. Vamos tentar entender um pouco desse movimento das pessoas pelo espaço e como a gente pode classificar cada um desses movimentos. Bom, pessoal, um dos movimentos que a gente mais identifica hoje no Brasil, que se destaca bastante em relação às metrópoles e às cidades médias, às capitais e à região metropolitana, é a migração pendular. A migração pendular acontece todos os dias e marca muito do cotidiano das grandes cidades, inclusive influenciando algumas das cidades médias. O que é a migração pendular? Por algum motivo que eu já vou falar quais, nós saímos de uma cidade onde nós temos a nossa residência, onde nós vivemos, e vamos buscar serviços, empregos, trabalho em outra cidade, fazendo esse movimento diariamente. Nós saímos da nossa cidade, que vai ser apelidada de cidade dormitório, em direção à cidade onde nós trabalhamos. Isso é muito comum em redes de cidade, onde naquele espaço, naquela região, algumas das cidades se destacam muito economicamente, influenciando as regiões do entorno. Nessa cidade maior, eu tenho maior complexidade de serviços. Nessa cidade maior, eu posso ter grandes universidades, eu posso ter centros de estudo, eu posso ter maiores condições e estruturas hospitalares por questões de saúde. Então, esse conjunto de serviços atrai trabalhadores cotidianamente. Os trabalhadores vão, então, em direção a essa cidade para receber esse serviço ou também para trabalhar. Vocês devem estar se perguntando, por que esse cara não vai morar nessa cidade de uma vez? Uma das grandes marcas das cidades médias em ascensão e das grandes metrópoles principalmente é o alto custo de vida. O Brasil sofre muito com isso nas suas metrópoles, né? O preço de uma residência nessas cidades, o aluguel nessas cidades, faz com que o trabalhador prefira muitas vezes morar nos municípios do entorno, tendo uma melhor qualidade de vida e se deslocando diariamente para essa metrópole. Então, o movimento pendular nada mais é do que um movimento de vai e volta, marcando essa característica que influencia muito as cidades brasileiras. Um outro movimento interessante que a gente pode acrescentar é o movimento sazonal, um conjunto de migrações que acontecem por temporada, ou seja, por algum motivo naquela estação do ano, por algum motivo naquela época do ano, essa migração passa a acontecer. Isso é muito comum na nossa vida cotidiana e a gente nem percebe. Por exemplo, eu posso considerar uma migração sazonal o fluxo turístico em direção ao balneário, às cidades de praia, às cidades litorâneas. É muito comum a gente ver a própria economia dessas cidades esperar esse fluxo de imigrantes para ter, né, para ativar o seu comércio, para ter mais consumo, né? Muitos dos trabalhadores tem períodos, tem jornadas de trabalho no inverno ao longo do ano, mas no período de temporada alta, de chegada de turistas, passam a se envolver com atividades e serviços voltadas para o turismo. Então, o turismo de balneário dá uma ativada nesse espaço, dá uma influenciada econômica muito importante e diversas cidades do litoral acabam ganhando, surgindo em função de atividades como essa. Podemos colocar também como migração sazonal a famosa transumância. O que é a transumância? Transumância é um movimento sazonal devido a questões climáticas, muito associado à pecuária. O exemplo mais clássico que eu posso trazer para vocês é a migração envolvendo a pecuária no Centro-Oeste. Para quem não sabe, boa parte do Centro-Oeste apresenta um clima tropical semiúmido. Significa que o verão é muito chuvoso, chove pra caramba, as zonas baixas se alagam facilmente, os rios ganham amplitude, né, alagando as suas margens, as suas planícies de inundação,
E isso faz com que o pecuarista muitas vezes transfira a sua criação de gado dessa zona mais baixa para as zonas mais altas, tirando o gado da influência, né, dessas zonas de cheia. Beleza? O movimento contrário é muito simples de entender. No inverno, que é mais seco, eu perco condições de pastagem nas zonas mais altas, porque eu tenho menos água disponível, e eu trago de volta o meu gado para as zonas mais baixas, em função da possibilidade de pastagem e criação ali. Beleza? Basicamente, a transumância é marcada então por essa sazonalidade, onde durante um período de verão e inverno eu vou deslocando a minha atividade pecuária. Uma terceira forma de migração que é muito interessante é a gente perceber o êxodo rural. Aqui, gente, eu posso trazer diversas variáveis históricas e econômicas que são muito importantes para a geografia e para as outras ciências humanas. O que é interessante vocês perceberem? Êxodo rural, simplificadamente, significa saída do campo para a cidade. Significa que as famílias abandonaram as atividades que exerciam no campo e vão passar a residir no meio urbano. Perfeito? Concentrando o seu trabalho no setor de serviços ou no setor industrial, que são os mais típicos do meio urbano. Quando esse movimento está acontecendo, eu posso associar a um processo de urbanização. Isso que é a parte mais importante. Êxodo rural, ele não acontece por nada, gente. Ele está associado a diversos fatores históricos e econômicos que podem ser associados, obviamente, à urbanização. O que significa essa urbanização? Quando a massa de pessoas que morava no campo, o perfil da minha população era mais rural, eu tinha proporcionalmente mais pessoas no campo e eu começo a transitar para o movimento contrário. Cada vez mais pessoas residindo no meio urbano. Então eu posso associar o êxodo rural à urbanização. É importante entender também, gente, que muitos conflitos, expropriações, remoções de pessoas fazem com que o êxodo rural se intensifique. É o caso brasileiro. O Brasil, devido à sua grande concentração fundiária, faz com que todos os dias massas de camponeses que não têm mais condições de sustentar no campo migrem para a cidade, engrossando o êxodo rural. O Brasil teve um pico de êxodo rural mais ou menos nos anos 70 e 80, mas ainda tem nesse movimento uma questão social importante. Porque na medida em que eu concentro muitas terras na mão de poucos, na medida em que esses grandes produtores acessam a mecanização, mais e mais pequenos produtores são retirados de suas terras e acabam vindo para as cidades. Infelizmente, nas cidades, eles não vão conseguir o aumento da qualidade de vida esperado e vão marcar processos intensos de formação de periferia, segregação socioespacial, etc, etc. Então, essa questão do êxodo rural pode ser vinculada a diversos outros problemas e questões que vocês precisam saber. Nós também podemos falar sobre nomadismo. O que é o tal nomadismo? Nomadismo é um tipo de migração muito associado a fatores culturais. Significa que esse povo, esse conjunto de pessoas, esse grupo social, tem no movimento pelo espaço algo tradicional. Migra-se em função de questões culturais, não há uma fixação rígida desse grupo no espaço. E eles têm no movimento a sua cultura. Isso é muito importante. Poderíamos citar os ciganos, que têm nesse movimento um elemento cultural fundamental, dentre outros exemplos que nós poderíamos trazer para vocês, beleza? Mas o mais importante aqui que vocês tenham claro, nomadismo então é um processo migratório, é um movimento que carrega em si elementos culturais e não, esse grupo social não apresenta raízes, fixação no espaço. Até podem ter uma zona mais clara onde eles apresentam essa migração, mas não necessariamente desenvolvem essas raízes, beleza? Uma outra migração que é muito interessante da gente falar para vocês, que cresce muito no Brasil nos últimos anos, é a migração urbano-urbano, ou seja, a troca de cidades. A pessoa sai de uma cidade onde ela nasceu, onde ela morou por um período e vai buscar outra cidade para morar.
Isso pode acontecer principalmente pelo deslocamento de algumas atividades produtivas que antes eram concentradas na metrópole encontrarem oportunidade para crescer nas cidades médias. Isso vai atrair muitas pessoas em direção a essas cidades. É interessante a gente perceber que no Brasil, as grandes metrópoles já vêm apresentando uma estagnação, não crescem nos últimos anos, e as cidades que mais crescem no Brasil são cidades médias. Lá, parte da classe média encontra melhores condições de aluguel, melhor qualidade de vida, mais acesso a emprego. Então, uma série de fatores se tornam atrativos em outras cidades que não são aquela metrópole, que não estão vinculadas à principal cidade desse estado. Então, esse é um dos fatores que cresce muito no Brasil e é importante vocês registrarem. Migração urbano-urbano. Temos por último, então, gente, as migrações internacionais, a saída de um país para o outro. Mas por que uma pessoa abandona o seu país de origem? Os motivos são variados. Eu posso ter motivos positivos, como formação de mão de obra, oportunidade de emprego, oportunidade de estudo, que induziriam essa família a migrar por uma questão positiva, mas infelizmente a maior parte desses processos acontecem por fatores negativos. Catástrofes ambientais, como foi o caso do Haiti. Nós temos também conflitos, guerrilhas, perseguição religiosa que todos os dias colocam famílias e famílias em movimento. Essas famílias vão geralmente buscar países com maior estabilidade econômica e que estejam, obviamente, fora do conflito. Os polos de atração podem ser países emergentes próximos, como é o caso da Turquia, no conjunto de conflitos do Oriente Médio, como é o caso do Brasil, que figura como um país emergente, num período principalmente nos anos 2000, figurava como um país em crescimento e com oportunidades, sendo um país emergente, atraindo fluxos tanto do continente africano como da própria América Latina. Ou também as pessoas podem tentar, que é o mais comum, entrar em países desenvolvidos, que é o caso principalmente do continente europeu e dos Estados Unidos da América. Muitos desses países veem nesse imigrante uma possibilidade de mão de obra barata para aqueles serviços que a classe média não quer fazer nesses países. É o caso dos grandes países desenvolvidos, como a relação entre os Estados Unidos e o México. Muitos migrantes latinos, de uma forma geral, vão acabar se inserindo na economia americana pelo setor informal ou nesses serviços menos valorizados. Como também aparece isso no caso europeu, com os imigrantes de origem africana e com os imigrantes do Oriente Médio. Muitos conflitos sociais podem surgir a partir daí, e um dos mais preocupantes do nosso tempo é a aversão ao estrangeiro, a negação do direito humano de migrar, a xenofobia. Xenofobia, essa aversão ao estrangeiro, ela é recheada, puramente pautada, calcada no racismo. A ideia de que este imigrante está vindo aqui com a sua cultura, com as suas tradições, roubar o meu emprego e mudar o meu país. Então, muitos dos grupos conservadores dos países desenvolvidos vão radicalizar contra os imigrantes. Não é à toa que esses conflitos sociais se manifestam de diversas formas. De bandeiras na mão, cerca de 2.000 pessoas juntaram-se para exigir segurança na cidade alemã. Segurança que dizem só existir caso a integração dos imigrantes seja bem... Bom, gente, hoje foram esses os tipos de imigração que a gente analisou. A gente vai fazer uma aula de aprofundamento para alguns processos como migrações internas brasileiras e também para analisar as migrações específicas internacionais. Curte, compartilha e ativa as notificações para que tu sempre veja quando a gente lança um vídeo novo, beleza? Valeu!